Legal, agora está gravando. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, na aula passada, então, vocês mexeram um pouquinho lá com aquelas figurinhas no Excel, e aí vocês viram que números viram cores, e aí vocês viram lá, então, que apareceu uma imagem lá com aqueles números, né? E espero que todo mundo tenha visto que era Sim. um olho, né? Deu para entender que era um olho lá? Sim. Isso. E aí tem a segunda imagem, né? O que vocês acharam que era a segunda? Eu não fiz a segunda, não, professor. Bom, então, a Eu segunda... tinha chegado no cachorro, professor. O que é, Gabriel? Cachorro? Eu tinha chegado no cachorro a princípio. E depois? Continuou? Teve um que eu enxerguei Depois uma me falaram que era, aí eu fui olhar melhor, deu para entender, mas a princípio eu vi um cachorro lá. Entendi. Não, aquilo lá era uma radiografia, era uma mamografia. É esse daí mesmo. Eu até coloquei no questionário que eu vi uma mamografia. Porque eu diminuí bastante e comparei com uma que está lá, acho que na página 31, não seria isso? Isso. Então, eu diminuí, coloquei junto, aí eu vi que é bem próximo. E então vocês perceberam que para a imagem aparecer é uma coisa meio que subjetiva, né? Você tem que fazer algumas coisas, tipo diminuir o tamanho, fazer alguma coisa, se afastar, tal, e aí a imagem aparece, aí você começa a entender. Ou alguém até te falar, se alguém te falar, você acaba entendendo o que é. Enquanto isso não acontecer, você não vê, você não percebe isso daí, entendeu? Então a imagem tem essa característica aí que a gente chama de subjetividade, né? E é essa subjetividade que faz com que um médico, quando olha para uma imagem, ele dá um laudo e o outro dá outro laudo, por exemplo. Entenderam agora como é que funciona isso? É assim, tá? Bom, agora a gente vai mexer ainda com a imagem digital, mas outros aspectos da imagem, né? Então, hoje nós vamos falar aí de... Vocês estão vendo a minha tela aqui do PowerPoint? Sim. Sim. Legal. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela grandona. Aumentou, né? Sim. Legal. Bom, então hoje nós vamos falar de um conceito aí que chama histograma, ok? O histograma, vocês já viram ele, eu acredito, na aula de bioestatística. Lembra dessa palavra, histograma? Não. Não? Então tá. Bom, o histograma ele é um gráfico, tá? Então ele é um gráfico que a gente constrói para a gente entender como que uma coisa está se comportando, ok? Que nem na COVID. Na COVID eles fazem gráficos. Aquele não é histograma, é um outro tipo, mas é um gráfico também, ok? E por meio do gráfico a gente consegue entender como que as coisas estão acontecendo, tá? Então quando a gente analisa uma imagem digital, o que a gente, principalmente imagem médica digital, o que a gente vai ver são tons de cinza. Então são pixels, né, de tamanho bem pequenininho. E aí esses pixels, então, eles têm uma cor que é um tom de cinza, né? E aí tem alguns valores deles lá, dos tons de cinza, são iguais, né? E outros são diferentes também, ok? O que a gente vai observar com o histograma é o seguinte, né? Eu vou fazer um gráfico que é assim. Eu vou contar quantos níveis de valor zero tem numa imagem. Aí vamos supor que tem 50 níveis zero. Então, eu vou ter uma barra no meu histograma, com altura 50. Aí vamos supor que eu vou querer perguntar, por exemplo, quantos níveis existem com o tom 83. Aí vamos supor, tem 1000. Então, tem 1000 níveis, 1000 pixels com tom 83, certo? E aí eu posso perguntar isso aí sucessivamente. Então, para cada tom de cinza, eu vou ter a quantidade deles que vai ter dentro daquela imagem que eu estou olhando.
Se eu estou olhando numa mamografia, eu vou ter uma quantidade de nível 0, de nível 1, de nível 2, de nível 3, até 255. Então, isso daí vai construindo então um gráfico para mim com um monte de barrinhas verticais. Tudo bem? Beleza. Aí, aqui embaixo, ó, na minha figura, né, eu estou mostrando para vocês, por exemplo, ó, né, embaixo aqui então, eu tenho os níveis de cinza, né, eu estou indo de 1 até 133, não sei se vocês estão vendo aí, ok? E aí eu tenho as alturas das barrinhas aqui, né, que vai dizer para mim, então, se tem mais, por exemplo, o nível 0. Se você olhar no canto esquerdo do gráfico, você vai ver que tem uma barrinha baixinha lá sozinha no 0. Aí depois tem um espaço em branco, aí aparecem umas barras mais altas juntas lá. Ok? Então, o que significa? Que o 0 tem, né? Mas aí pode ser que o 2, o 3 já não tenha. É tudo 0 para eles. Aí depois no 4 e no 5, aí tem um nível bem alto, né? Aparece muito. Aí fica daquele jeito ali. Ok? Então, este gráfico que vocês estão vendo aí já seria um histograma de uma imagem. Tá? Como que você constrói histograma de uma imagem? Aí tem os programas que a gente usa para processar a imagem, que dá o histograma da imagem para a gente quando a gente pede. Né? Então, eu marco lá uma região na imagem e mando ele me construir o histograma. Aí ele faz isso aí automático. Eu preciso saber ler o histograma. Então, olha esse exemplo aqui para ficar mais claro, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma imagem que eu fiz, né? E aí eu coloquei 7 tiras, né? E cada uma é feita com um tom só de cinza, tá vendo? Ó? E outra, elas são todas iguais, todas iguais. E eu construí essa imagem assim. Do lado direito aqui, ó, eu tenho um histograma que eu peguei, mandei fazer dessa imagem, né? E aí vocês vão ver o quê, né? Ó, no nível 0 tem uma barra no gráfico, tá vendo? Na altura lá, no nível 0. Essa altura dela é a quantidade de pixels com o nível 0 que tem lá na imagem toda. Então, a outra barrinha da direita já é mais não é para o preto, é para o cinza escuro. Ó, aí para o cinza claro. Então, você vai vendo que cada barra que tem no meu histograma lá representa uma cor que tem nessa imagem. E aí a pergunta que fica é por que todas as barras têm a mesma altura? Isso que é interessante. Por quê? Porque a quantidade de pixels que tem em cada retângulo daqueles lá é igual. Então, e a altura tem a ver com o número de pixels com aquela cor. Por isso que todas elas têm a mesma altura. Deu para entender esse pedacinho aí, pessoal? Não entendi, professor. Não entendi também. Tá, então vamos pensar assim, ó. Aqui do lado esquerdo tem a imagem, certo? Essa imagem é feita de 7 cores, ok? Aí cada cor dessa daqui é um nível de cinza. No lado direito, eu mandei um programa construir o histograma dessa imagem para mim. Né? Aí você vai ver o quê? Que no histograma ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Ele tem 7 barrinhas também. Tá? A barra mais da direita está encostada no canto da figura ali. Tá? Mais ou menos em cima lá do número 255. Ok? Que é a branca, né? Então, essa barrinha primeira da esquerda é da cor preto verdadeiro. A barrinha mais da direita é do cinza escuro. A outra barra mais da direita é do cinza mais claro e assim vai indo até chegar no branco, que é a barrinha lá da última ponta. Então, só tem essas cores na minha imagem. Então, quantas cores tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores diferentes. Então, eu vou ter que ter 7 barras diferentes. Certo? Aí o problema é a altura da barra. O que significa a altura da barra? A altura da barra é a quantidade de pixels que tem aquela cor. Então, por exemplo, a barra da esquerda, que é do preto, ela tem uma altura. Aquela altura lá é o número de pixels que tem aquela cor preto. Agora, se você pegar o cinza
escuro, que está do lado do preto, a área, olha na imagem, a área dele não é igual à área do preto? Hein, pessoal? Sim. 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 Então, isso. Como as áreas são iguais, então eles têm a mesma quantidade de pixels. Tudo bem? Professor, se, por exemplo, a terceira barrinha ela É. fosse cinza pela metade, aí a terceira linha lá ia ser menor, então? Ia ser na altura dela, ia ser a metade. Ah, tá. Ia ser a metade da altura das outras. Entendi. Exatamente isso. Todo mundo entendeu ou não? Eu entendi. Bom, então eu vou considerar que, como você entendeu, todo mundo entendeu, já que ninguém fala nada, né? Bom, agora aqui, ó, a gente vai ver um exemplo de histograma aplicado numa imagem mais complexa, né? Aquela imagem que eu falei antes é uma imagem simples, com cores bem definidas, tudo certinho. Aqui não, aqui é uma imagem que é uma foto de uma imagem verdadeira. Então, esse exemplo aqui, a imagem tem 256 tons de cinza, tá? Só que aí, quando eu construo o histograma, ó como é que fica o histograma do lado. Então, ele tem o quê? Né? Ele tem quase todas as cores aqui, desde o preto puro até o branco puro. O branco puro está na direita, por quê? Porque vai ficando claro para a direita, ok? E o preto puro é o da esquerda, que é o 0. O branco puro é 255. Agora, olha só o histograma como que é. Para cada cor tem uma alturinha, certo? Só que o que a gente percebe aqui, né? Que tem um pico bem alto ali, ó, perto da região mais clara no histograma. Vocês estão vendo que tem um picão lá? Sim. Então, esse pico na região clara aqui, ó, ele significa que a imagem, né, ela não tem contraste bom. Então, toda imagem que o histograma tem pico, que nem aqui, o pico pode ser em qualquer lugar, na região escura, clara, no meio, não importa. Quando ele tem pico assim, é porque ele tem um problema de contraste na imagem. A imagem foi feita com baixo contraste. E aí você observa que, tá vendo agora na imagem, eu fiz um círculo preto nela, tá vendo? Se você olhar, né, dentro dessa região, isso é um chapéu, né? Você vai ver que tem uma hora que a borda do chapéu se confunde com a toalha da mesa. Você quase não consegue distinguir um do outro. E essa região é uma região de cor clara mesmo. Por isso que o pico também no claro está dizendo que eu vou ter mais problema no claro. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Então, toda vez que o histograma tiver pico, é porque o contraste é baixo. Então, se faz lá uma radiografia, uma tomo, você já pode mandar pegar um ROI, uma região qualquer, né? E você mandar construir o histograma só para você avaliar como é que ficou o contraste ali. Se o histograma tiver pico, você já sabe que o contraste é ruim ali. Aí, teoricamente, teria que refazer a imagem, né? Então, mas não pode, porque senão você vai o quê? Você vai expor o paciente de novo à radiação. E aí fere o princípio da resolução da Anvisa, né? Então, você vai ter que fazer direito logo na primeira. O que você pode fazer, se não sair tão bom, é o pós-processamento, que é arrumar isso aqui. Porque como a imagem é digital, você consegue melhorar ela por programa. Por isso que você precisa saber ver histograma. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Legal. Bom, agora olha essa imagem aqui, né? Então, essa imagem também tem baixo contraste, por quê? Porque ela tem um pico gigante no preto puro lá, ó. Tá vendo à esquerda? Um pico gigante e as cores vão até mais ou menos no meio só ali. Nem aparece quase nada de branco lá na frente. Então, esse pico aqui já me falou que eu tenho baixíssimo contraste na cor escura. E é verdade mesmo, né? Olha no carro ali, se você olhar a roda dele de trás e o para-choque dele, virou uma coisa só. Tá vendo ali?
Você não consegue separar o pneu do para-choque ali atrás, ó, por exemplo. Tá? Então, ela perde bastante o contraste na cor preta, por exemplo. Ok? De novo, um histograma com pico. Tudo bem? Sim. 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 Bom, o que eu fiz aqui, né? O histograma, eu mudei a escala do histograma, tá? Mudar a escala do histograma é fazer o seguinte: eu quero enxergar aquela região que tem pouquinha cor, como que as cores estão se distribuindo lá. Eu sei que é pouca, mas eu quero saber como que elas estão distribuindo. Quando eu faço isso, aí aparece que tem cores que estão indo lá perto do branco, ó. Mas eu não posso me enganar aqui. Eu tô favorecendo os que têm pouca cor e estou desfavorecendo os que têm muita cor para poder enxergar esse histograma. Então, eu fiz uma mudança de escala nele. Tudo bem? Porque no slide anterior, ó o slide anterior, você só consegue ver que tem histograma até o meio. Você não consegue ver que tem nada lá no branco. Lá. Mas quando você muda a escala, aí você vê que tem, apesar de ser muito pouquinho, ainda tem cores lá bem perto do branco, né? Que são essas cores, né? Que estão ali ó, perto do espelho do carro, por exemplo. Ó. Logo em cima do espelho dele já é uma cor clara, né? Ela é meio cinza, se você prestar atenção. Ela não é branca mesmo. No branco puro mesmo não tem nada aí. Nada. Só esses brilhos, mas eles não chegam a ser branco. Então, eu só fiz uma mudancinha de escala para poder favorecer, para que eu veja como que está distribuindo as cores que tem em menor quantidade, só para isso. Mas isso não é a realidade. Tudo bem, pessoal? Até aí? Sim. 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 Legal. Olha essa imagem aqui agora, né? Essa imagem aqui, por exemplo, ó, a gente tem dois picos grandes, né? Na verdade. Então, tem um pico ali mais perto da região escura, que é um pico pontudo, pontiagudo ali. Então, eu tenho falta de contraste nessa faixa de cinza, que é um cinza mais escuro, né? Então, por exemplo, ó, onde você tem o tronco das árvores por ali e tal, aquela região ali, por exemplo, é uma região de baixo contraste, né? Por exemplo, um tronco, se passar por cima do outro, vai parecer que é uma coisa só na imagem. Não vai dar para perceber que um está na frente e o outro está atrás, por causa do baixo contraste que tem na cor preta. E depois ele tem um outro pico largo na região mais do cinza, mais no meio ali, ó. No meio, no cinza do meio. Esse cinza do meio aí é o cinza do lago mais o cinza da terra. Se você olhar, e o céu, se você olhar lá mais no fundo, você vai ver que você não consegue. Tem uma árvore lá no fundo, ó, que se você olhar a água e a terra, você não consegue saber em que momento que é terra, é onde que acabou a água, porque o contraste vai sendo perdido ali também, tá? Então, essa imagem também ela tem um baixo contraste também. Então, apareceu picos, baixo contraste de novo. Dependendo daquilo que eu quero ver, se o que eu quero ver é justamente aonde tem essas regiões do pico, eu já não vou enxergar a coisa que eu quero ver. Tudo bem? Tudo bem? Tá entendendo aí? Então tá. Sim. Beleza. Outra coisa, pessoal, as cores, né? As cores que a gente está vendo aí, que faz o histograma, o histograma não diz para a gente aonde que aquela cor está na imagem. O histograma não consegue fazer isso. Tá? Então, olhando para o histograma, eu não sei aonde que está a cor da folha de uma árvore lá. Eu não sei onde que está. Mas o histograma ele me dá o resultado do todo, de uma vez só. Entenderam essa ideia? Não. Então é assim, vamos supor, nesta imagem inteira, deve ter cores que estão no céu que são iguais às cores que estão na água. Vocês concordam comigo que pode ter isso? Sim. Sim. Então, essas cores vão ser contadas juntas no mesmo tom de cinza. Então, eu não vou conseguir saber de onde veio esse tom. Veio do céu? Veio da água?
Não, veio de todo lugar que tiver ele com a mesma cor. Entenderam agora? Sim. Sim. Legal. Então, vamos lá. Bom, aí o que a gente quer fazer, né? A gente quer fazer um negócio que chama realce na imagem, tá? Então, o problema de falta de contraste, a gente pode resolver ele por meio do realce da imagem, né? Então, o que a gente deseja fazer é construir, é pegar o histograma original e fazer os picos ficarem como se fossem todos da mesma altura. Porque se os picos forem todos da mesma altura, o contraste vai ser bom. Lembra aquela imagem das 7 cores do começo que eu mostrei? A altura das barras eram iguais. E aí você conseguia identificar bem todas as cores. Então, o contraste foi muito bom lá. Então, entenderam a ideia? Esse tipo de coisa de deixar as alturas, forçar as alturas do histograma ficarem todas iguais, chama-se equalização do histograma, tá? Então, por meio do realce de imagem, a gente consegue deixar o histograma equalizado, ou mais ou menos equalizado, ok? Aí, professor, aí isso corrige o contraste, é isso? Isso corrige o contraste. Exatamente, isso corrige o contraste, tá? Bom, aí tem alguns programas, né, que a gente pode usar para fazer isso aí, né? Então, existe um tipo de realce que a gente chama de realce linear e tem outro tipo de realce que a gente chama de realce não linear, ok? Então, eu vou mostrar um exemplo do realce linear agora para vocês. Como é que a gente faz? Tá? Então, eu vou diminuir um pouco aqui. E aí, eu vou compartilhar esta tela aqui com vocês. Beleza. Estão vendo aí o Excel? Daquele exercício da aula anterior? Sim. Sim. Então, bom, então, um realce linear, ele é feito usando uma formulinha. A gente usa uma fórmula para refazer as cores de novo. Ó. Essas aqui são as cores originais que geraram essa imagem aqui, que vocês fizeram. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um realce linear que ele vai alterar as cores. Ele vai alterar, mas vai alterar de um jeito que eu vou realçar alguma coisa na imagem, portanto, eu aumentei o contraste na imagem. Tá bom? Então, como que eu faço isso, né? Eu vou ter que seguir a regra que está no PowerPoint lá, ok? Então, eu vou voltar no PowerPoint. Vou voltar no PowerPoint. E aí, o realce linear é essa fórmula aqui, ó. Y, o que é o Y? O Y, ele vai ser o novo valor do tom de cinza. Então, o valor novo vai ser igual a um número vezes o valor velho mais um outro númerozinho. Então, essa é a regra que gera a cor nova, tá? Então, de novo, a cor nova, que é o Y, vai ser igual a cor velha vezes um número, que é o Azinho, mais um Bzinho. Então, da onde que eu vou tirar esse Azinho e esse Bzinho, ok? Então, vai ser destas regrinhas aqui embaixo. Então, eu vou precisar achar o valor antigo mínimo e o valor antigo máximo dos pixels que eu tenho. Então, vamos lá na tabelinha lá do Excel da imagem e ver como é que faz isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou pegar o valor mínimo e eu vou pegar o valor máximo dos pixels. Como é que eu faço isso no Excel? Eu uso uma fórmula igual, aí eu escrevo máximo e tem acento. Aí eu marco todos os valores de cor que eu tenho aqui, fecho parênteses, dou Enter. Pronto, ó. Aqui era o máximo, né? Coloquei mínimo. Aqui era o máximo. Então eu peguei o máximo ali. Agora eu vou pegar o mínimo. O mínimo vai ser igual mínimo
de todas as cores que tem. Pronto, gerou o mínimo ali. Então, eu já tenho o mínimo e o máximo. Agora, eu vou calcular o Azinho. O Azinho vai ser igual ao quê? 255 dividido pelo máximo menos o mínimo. Pronto, já deu. Tá? Isso daqui eu peguei da onde? Da fórmula que está lá no PowerPoint. E quem que é o B? O Bzinho. O Bzinho vai ser igual menos o valor do A vezes o valor do X mínimo, que vai dar 0. Tá? Então, esse pedaço aqui eu vou deixar salvo aqui, porque eu vou enviar essa planilha para vocês para fazer o próximo exercício depois, tá? Para casa. Então, esse aqui já vai ficar aqui para vocês, ok? Bom, aí agora o Y. O Y é o seguinte, cada número desse daqui é um X. Então, cada um desses caras aqui vai virar um Y desse lado aqui, ó. Então, o Y vai ser o quê? Vai ser A vezes o valor X, que é esse cara, mais o valor Bzinho aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. O A, eu não quero que ele mude. Então, eu vou deixar ele fixado aqui assim, colocando esses dólares. Eu sei. Mas por que todos acham que isso é um plano bom? Alô? Gente, olha o áudio. Voltar à ideia absurda de que eu e você somos parecidos. De microfone. Não somos. Obrigado, com certeza. Eu estou querendo muito melhor do que você. Gente, olha o microfone. Bom, agora olha o que acontece, pessoal. Ó, então, esse valor que está aqui, ele antes ele era 197. Agora ele vai virar 215, ó. Então, eu já mudei o valor, já mudei o tom de cinza. Ficou mais claro. Concordam comigo? Ó, aqui era 197, foi para 216. Está mais perto do 255, que é o branco. Então, é um tom de cinza o quê? Mais claro. Certo? Professor, não entendi, não. Então, é o seguinte, ó, eu tenho um valor velho aqui, que é dessa imagem do olho. Aí eu quero saber, usando uma regra que chama realce linear, eu quero saber quanto que ele deveria ser, para eu poder melhorar o contraste na imagem. Eu quero melhorar Professor, Oi. mas aí o senhor pegou 197. Poderia ser qualquer outro número? O senhor que escolheu mesmo 197. Não, eu escolhi ele para ser o primeiro, porque todos eles vão ter que ser tá. transformados. Porque é o seguinte, eu vou fazer uma imagem velha virar uma imagem nova. Só que com um contraste melhor. Entenderam a minha ideia? Então, o que eu vou fazer? Eu consigo fazer isso pixel a pixel. Então, eu tenho que pegar cada pixel dela e transformar para ela ficar melhor. Então, eu já peguei o primeiro pixel, que é o 197. Usando a regra de transformação, ele vira 216. Ó. Aí, se eu arrastar aqui até aqui, ele pegou toda essa coluna aqui, ó, da esquerda, e fez virar essa daqui, ó. E aí, aqui, ó, tem quantas colunas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. O que eu faço agora? Eu arrasto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí ele já calcula para todos eles de uma vez só. Aqui eu fui até para fora, aqui uma coluna a mais. Deixa eu tirar aqui que essa coluna não existe. Então agora, ó, ele tinha essa coluna, ele tinha esta imagem velha, ela passou por essa transformação aqui e virou essa imagem nova agora. Entenderam o objetivo do que a gente quer fazer?
O objetivo, sim, só não sei como é que faz. Professora, eu não entendi a fórmula que você usou para recalcular tudo de uma vez. Pois é, eu também não. Tá, entendi. Eu fiz matemática. Então é o seguinte, ó. Qual que é a fórmula para transformar? Eu tenho que achar da imagem velha o tom de cinza que tem o valor mais alto. Então eu usei uma formulinha do Excel que faz isso, que é essa daqui, ó, máximo. Quando eu salvar esse Excel aqui e mandar para vocês, vocês vão poder clicar e ver a formulinha de novo. Estão vendo ela em preto aqui, ó? Aparecendo? Sim. Então eu usei isso aí. Por que eu usei isso? Porque Excel é um programa que ele ajuda pra caramba num monte de coisas, né? Se eu não tivesse Excel, eu ia ter que ficar olhando tudo ali, até descobrir que o máximo era 233. Eu ia gastar um tempão para achar que o máximo é 233. Concorda comigo? Sim. Então. E aí eu procurei o mínimo também. O mínimo, né? Apesar que aqui o mínimo é fácil, né? Nenhuma cor é menor que 0. Então, se tem um 0 aqui, só pode ser ele. Mesmo que tenha outro 0, o 0 é o menor que tem. É ou não é? Isso seria fácil. Mas é para vocês verem que o Excel funciona. Aí, quando eu uso lá mínimo de tudo isso, ele já me dá de cara lá que é o 0. Sem eu precisar perder tempo procurando ele. Mesmo que tivesse outro 0, o mínimo ia ser 0, porque 0 é menor que qualquer outro. Mesmo que tenha mais 2, 3 zeros, não tem problema. O 233 também. Se tivesse 233, ele ainda ia ser o máximo de qualquer jeito. Porque ele era o maior valor que aparece. Entenderam até aí? Até aí tudo bem de achar o máximo e o mínimo da imagem atual? Então, quando a gente coloca o máximo lá na barra do Excel, ele que vai buscar o maior número ou o menor número, ele já coloca lá automático ou a gente que coloca? Não, ele que coloca. Olha, eu vou escrever de novo. Apaguei ali. Apaguei, certo? Agora eu vou ter que... Eu quero o máximo. Então eu faço igual. Aí eu escrevo máximo, parênteses. Agora eu pego o meu mouse e arrasto no lugar que eu quero que ele procure o máximo. Olha lá. Eu arrastei na imagem inteira. Soltei. Agora eu vou ter que ir lá e fechar o parênteses. Ó. Fechei. Dou Enter, pronto. Aí já mostra qual é. Entenderam isso aí? Sim. Sim. Então, aí para o mínimo é a mesma coisa, né? Deixa eu apagar esse mínimo aqui.